Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo nesse momento, e tantos como eles, que foram rebanhados como gado, que não tiveram os seus direitos respeitados, que foram todos colocados na mesma página, como se todos aqueles que depredaram, que barbarizaram, fossem o enorme número de prisioneiros que aconteceu naquele dia. Passado o episódio, no primeiro momento, até hoje não houve a individualização das culpas. Nós temos o direito, e vocês falaram aqui da OAB, utilizado como uma arma contra aqueles que pensam diferente. Há dois ordenamentos jurídicos no país. Um, para os que estão dentro de um espectro ideológico. Outro, para aqueles que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis. Aliás, hoje, nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que a condição individual ou pessoal não pode ser confundida com a institucional. Ora, quem guarda a Constituição brasileira atenta contra ela no sentido de que a magistratura não pode ter ação política partidária, é necessário que haja uma retratação do senhor ministro do STF. E a OAB não pode ficar impávida. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Não podemos achar que as coisas estão normais. O trabalho feito por alguns senadores aqui, a quem rendo a minha homenagem, em especial o Girão, o Magno Malta, que tem feito da defesa das pessoas que foram levadas como gado à penitenciária uma missão de vida. Todos aqueles que aqui não estão, inclusive, mas que nos ajudam nesse desiderato dentro da condição de cada um. Eu acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpra o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência
né, entre as ações dos respectivos poderes. Eu tenho tentado, dentro da minha condição de parlamentar e da responsabilidade de liderar uma oposição que é multifacetada, transmitir, sobretudo, a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, que sente mais do que nunca a necessidade de que esses fatos sejam elucidados, porque se aconteceu, foi permitido. E quem permitiu o fez por dissídio ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. E a CPMI, mesmo com todas as dificuldades, com toda a condição que lá está armada, paulatinamente vai mostrando a inconsistência, a incongruência do que foi apresentado como uma narrativa oficial. Hoje, falar diferente é nadar contra a maré. Nós estamos terminando esse período agora. Vamos ter um recesso de 15 dias, mas não há recesso para quem está preso. Para quem está longe das suas famílias. Hoje meu pai veio me visitar. O nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal chama-se de João Marinho, que é o pai dele, meu avô. E eu me lembro, Magno, que naquela época, nos idos de 68, quando foi decretado o AI-5, onde o arbítrio realmente impediu que as pessoas se manifestassem, onde houve de fato censura no nosso país, foi fruto de uma ação do meu avô, que então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, impediu que um deputado de oposição fosse cassado porque falou no exercício do seu mandato. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. E o que nós vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar, porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata como se fôssemos extrema-direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que dirá da extrema-esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não como um processo de tolerância, mas como um processo de imposição de atitudes. Vivemos tempos desafiadores. Mas a nós cabe, eminente presidente, temos a inteligência de fazermos o enfrentamento da maneira adequada. E você coloca com muita propriedade na sua fala: nós ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. E que a conivência, a concordância, a resignação, ela não vai levar a lugar nenhum. Todos nós podemos fazer a nossa resistência, mostrando os equívocos e apontando o caminho da tolerância, da normalidade, do restabelecimento do Estado de Direito. Aliás, me permita, democrático combina com a Alemanha Oriental, com Coreia do Norte, com todos esses ismos que eles chamam República Democrática, e geralmente é uma república totalitária de esquerda. Restabelecer o Estado de Direito, a normalidade democrática. E a sua voz, Gabriela, não tenha dúvida, está batendo forte aqui. Parabéns, viu? Conte comigo.